alergologista. E a pergunta que eu faço para ele é a seguinte: doutor Mauro, os 46 anos da Escola Profissional de Enfermagem de Londrina, você deve ter acompanhado de perto essa fase, né? Sim, Mafalda, grande parte do transcurso da escola profissional, que foi uma coisa importante em Londrina, esse tempo todo que eu estou em Londrina, quase 30 anos, né? Muito do pessoal formado de um excelente nível técnico, né? Muito ajudou a todos nós profissionais da medicina, né? Eu, como membro do corpo clínico da Santa Casa, acompanhei isso e muitas vezes o pessoal de uma excelente formação técnica nos ajudando no serviço. Quer dizer, é importante que tenha isso. Sim, não, mas só a instrução, né? Verdadeiramente só a instrução melhora o indivíduo, né? Qualquer instrução que você der ao indivíduo, ele se aprimora e atinge etapas de evolução na escala e tudo mais assim. É muito importante, a instrução é a base do... Qualquer país desenvolvido está calcado, baseado em instrução. Verdade. Que é o que falta nesse país, né? Mas eu creio que nós vamos conseguir isso. Eu acho que o brasileiro já tem uma exata noção que o processo nosso passa por uma melhor capacitação profissional em todas as áreas. A cada dia vai se aprimorando mais e mais. Doutor Mauro, a pergunta é a seguinte: por que todo paciente que tem um processo alérgico tem que passar por uma varredura na casa? Tira tapete, tira cortina, forra colchão, forra travesseiro, tudo de plástico. Por quê? Bom, quase, né? Quase. Hoje você nem é tão rígido assim, tem certas coisas, porque senão você torna a vida do paciente meio impossível, né? Se você for determinar tudo, ele vai ter que morar na estação espacial, né? E nem é tão bom, porque só vai lá e volta, né? Não deve ser muito bom lá. Então, volta. Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte: nós não somos alérgicos a, como a gente fala, a poeira, mofo, ácaro. Nós somos alérgicos a determinadas concentrações no nosso ambiente domiciliar. Então, se você, através de um processo, diminuir a sua exposição a essas substâncias, consequentemente, a sua alergia vai melhorar e muito. Principalmente no que entende, por exemplo, parece bobagem. A gente diz, olha, deixa o resto da casa e se concentra no quarto. Duas coisas que você se concentra. Primeiro é o quarto. Você passa 8 horas dormindo. Tem gente que quer dormir mais, mas você passa 8 horas. Nessas 8 horas, você não tem nenhum lugar que você fica 8 horas. E ali no seu colchão, você tem ácaro, você tem mofo. Por mais que você limpe aquilo, você tem que forrar com material plástico, que é mais barato que qualquer dessas capas progressivas ou que vendam por aí. Você tem que se atentar a fatores irritantes. Um deles é sabão em pó. Sabão em pó? Sabão em pó, porque acontece o seguinte: você usa a máquina de lavar roupa, mas você sempre usa sabão a mais. Então o resultado, aquilo quando a roupa seca, aquilo fica, você passa, aquilo fica preso na fibra do tecido e aquilo é altamente irritante de mucosa. Então eu recomendo o seguinte: vai usar o sabão em pó? Usa. E aproveita e dá mais uma volta na máquina só com água. Que aí você tem certeza de retirar o excesso. Porque você, na hora de lavar a roupa, ninguém peca por falta, a gente peca por excesso, né? Deixa eu botar mais um pouquinho de sabão. Então você sempre peca por excesso. Então esse controle, que a gente chama controle ambiental, de vida ao ar livre, de procurar fatores não alergizantes, inclusive em bases alimentares, isso é mais ou menos 50% do tratamento em energia. Isso vai ajudar de sobremaneira os outros 50% que fica a cargo do médico que estiver assistindo o paciente. E aí a sessão de vacinas, ela é direcionada de acordo com o tipo de alergia? Sim. Bem o tipo de alergia e o tipo de alergeno, ou seja, o tipo da substância que ele é alérgico. Notadamente são os maiores alérgenos, né, que se encontram. Um é o ácaro da poeira domiciliar e o outro, por que pareça, 20% das pessoas têm alergia à barata doméstica. Não a barata, mas o resto da barata que morre. A gente acha que barata
Não existe. A barata, ela existe em qualquer casa, até na mais limpa. Né? Certo. A gente costuma dizer que a barata que você... E a barata você não vê, porque ela só transita quando você... A barata que você vê, a gente costuma dizer que é barata suicida. Né? Aquela que você mata na cozinha. Ela queria morrer e foi lá para a cozinha. A barata suicida. É um ser onívoro, ele se alimenta de tudo. A gente diz que são os dois únicos seres que sobreviveriam ao inverno nuclear. É o tubarão e a barata, né? Ele come de tudo. Come de tudo. É. Tem alguns políticos que também sobreviveriam, mas deixa pra lá. Agora, e a formiga? A formiga... Que a formiga está em tudo. A formiga... Essa formiga em geral que está em tudo, ela só incomoda. A formiga que transmite... Que dá problema é a lava-pé. Aquela miudinha depois da chuva, né? Aquela pequenininha, né? Que dá ferroada, aquele negócio todo. Existem outros tipos de formiga, mas elas são às vezes específicas de certas regiões. A formiga lava-pé, ela existe em grande quantidade, ela migra. Hoje está começando a ser um problema de saúde nos Estados Unidos, né? Por causa até porque o americano, por ter uma estrutura de formação, não tem muita mistura de raças, né? Confere que o indivíduo faz umas reações alérgicas, até por conta disso, mais fortes. Nós aqui no Brasil, graças à nossa miscigenação, essas reações tendem a ser menores. Né? Somos povos mais resistentes, até em função da estrutura alimentar, de clima e tudo mais. Agora, e a formiga é isso. Ela ferroa, né? Não é uma, né? São normalmente uma grande quantidade. E tem duas coisas, tem a parte alérgica e a parte tóxica, né? Que são duas coisas importantes a serem vistas, né? Ambas problemáticas, né? Tá, e a gente pedir para dedetizar esse ambiente que a gente habita, que é a casa da gente, até para acabar com as baratas, com as formigas. É correto? Para o alérgico? Olha, é problemático, né? Porque toda vez que você vai fazer uma dedetização, você é obrigado a fazer, porque não tem como deter isso, você tem que procurar ser o menos agressivo possível no ambiente, porque você vai estar interferindo numa escala ambiental. Né? Então não é qualquer inseticida que você pode sair jogando, porque muitos deles são irritantes, quer dizer, você acaba com formiga, com barata, com inseto, e deixa uma substância emanando um cheiro forte, que é irritante de mucosa, e o indivíduo acaba fazendo uma crise de asma, até pelo excesso do material que fica. Então é procurar profissionais habilitados na hora de fazer, aí é aquela história, não adianta fazer economia na dedetização e gastar com remédio depois da medicação. E ver exatamente isso. No mais, na verdade é o seguinte, a maior parte das vezes os cuidados com a limpeza, em geral, fazem mais efeitos, né? Quer dizer, não ter lixo retido, não deixar doce ou açúcar ou qualquer coisa assim, que atrai insetos e tudo mais. São mais eficazes às vezes que produtos químicos. Que estão fazendo agora. E o ar-condicionado no quarto? Você falou do quarto. O ar-condicionado no quarto é o seguinte, ele pode ter, desde que você limpe os filtros desse... Semanalmente. Lavar mesmo, semanalmente. Né? Ar-condicionado, inclusive hoje em empresas, você tem problemas com essas tubulações centrais de ar-condicionado, não dá para você... Tem umas que fazem, tem empresas que limpam aquilo, tem até um robozinho que anda pela tubulação para limpar. Inclusive chama-se síndrome de edifício doente, que as pessoas se contaminam, doença, porque é tudo fechado, os vidros não abrem, você recircula uma série de fungos, bactérias e tudo mais. Em casa não chega esse problema, desde que você limpe o ar-condicionado, né, e você tire todas as impurezas. Normalmente, nós não chegamos até, mesmo aqui na região sul, não chegam até aquelas noites tão quentes em que você precisa do ar-condicionado, porque o ar-condicionado ele seca muito o ambiente também, né? Você vê aquela água toda que sai dele atrás, né? Então, a grande maioria das pessoas que conhecem não gosta muito do ar-condicionado. Um bom circulador de ar, se você tiver um ambiente o mais limpo possível de poeira, ele como é uma coisa, o melhor inseticida, já que o senhor falou em formiga, né? A alergia por causa de inseto, né? O melhor inseticida que tem é ventilador. Você coloca, em vez daquele preso na tomada ou tudo mais, que são substâncias tremendamente irritantes, o ventilador, assim, você coloca ele numa posição baixa, passando por cima da pessoa que
possivelmente alvo da picada de inseto, o inseto não consegue voar na corrente de ar. Então ele não se aproxima. Você nem precisa botar um ventilador forte, não. Só uma coisa bem fraquinha. Em cima da pessoa é suficiente para o inseto não voar na corrente de ar. Para o inseto aquilo é um vendaval, né? Aprendemos bastante com o Dr. Mauro Gershman. Como eu sei que você tem que ir para o teu consultório, que tem paciente te aguardando, eu vou te liberar. Ok. Pode ser? Pode ser. Eu tomo um cafezinho. Ah, evidente. Tá bom? Depois do intervalo, o Medicina para Mulher, com o Dr.